tudo bem? Espero que sim, viu? Eu sou a Fernanda Santos e está começando mais uma edição do De Bem com Você. Enquanto a Gisele aí está descansando nas suas merecidas férias, eu conto, viu, com a sua companhia a partir de agora. Olha, o tema de hoje são as síndromes respiratórias gripais, viu? E olha só, tem dados recentes que mostram que os casos de gripe têm aumentado no país. No início deste ano, mais de 20% dos exames deram positivo para o vírus influenza. Um número bem mais alto aí do que no mesmo período do ano passado, quando esse índice ficava em torno de 4%. Quando chega essa época do ano, né, é isso, as mudanças de temperatura e a baixa adesão à vacina acabam acendendo um alerta aí para aumento desses casos em todo o país. É tosse, febre, coriza e dor no corpo são sintomas comuns, mas nem sempre significam apenas uma gripe simples. Para entender melhor esse cenário, explicar os principais vírus, sintomas, formas de tratamento e também de prevenção, a gente recebe aqui no estúdio a infectologista doutora Ana Cristina Zagato. Doutora, seja muito bem-vinda ao De Bem com Você. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Doutora, e antes da gente começar nosso papo aqui, não tem como, né, não a gente lembrar que a programação da TV Câmara é 100% traduzida em Libras e hoje quem vai estar aqui comigo, deixando a comunidade surda bem informada, é a intérprete de Libras, Ana Furtado. Doutora, eu quero começar com um dado bem recente, viu, do boletim Infogripe, que chama a atenção. Ó, só em março de 2026 já foram notificados mais de 24 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Eu acho que é primeiro, para a gente já começar a dar essa introdução aqui, né, para o pessoal, quais são os principais tipos de síndromes respiratórias virais que a gente tem atualmente, doutora? Então, nós temos 4 principais tipos de vírus nessa época de outono, inverno e até um pouco antes do outono, que a gente está vendo tantos casos de síndrome respiratória aguda grave. Nós temos o rinovírus, que é o resfriado simples, né? Que as pessoas muitas vezes confundem até com um quadro alérgico, porque ela dá uma alergia respiratória, uma coriza, mas é importante salientar que ela tem uma dor de cabeça e um pouquinho de dor de garganta, o que diferencia da rinite, tá? Uhum. Esse quadro é autolimitado e fica tudo bem. Outra causa grande é o vírus influenza, tá? Que é o grande responsável por todo esse quadro de casos graves de síndrome respiratória aguda grave, tá? A influenza, ela aparece de início súbito, com febre alta, dor no corpo, dor de cabeça. Então, assim, a pessoa, quando começa com esses quadros mais agudos, mais intensos, ela tem que acender um alerta, tá? E procurar um serviço de saúde. Porque se realmente for uma influenza, ela tem que ver se vai tomar somente um analgésico ou se ela vai tomar um antiviral, tá? Nós temos na rede pública e na privada o Tamiflu, que responde muito bem para esses quadros de influenza, mas para isso tem que ser avaliado por um médico. E nesses casos de não tratamento adequado, as pessoas podem realmente evoluir para síndrome respiratória aguda grave, quadros graves de gripe que podem evoluir com pneumonia associada, o paciente precisar de cuidados de terapia intensiva e casos até de óbitos que a gente já tem comprovados, tá? Uhum. Então, existe vacinação, é a vacinação anual, então as pessoas precisam realmente aderir à vacinação, que é a única forma realmente de prevenir esses quadros graves. Nós vamos explicar melhor mais adiante, tá? E temos também o coronavírus, que a gente não pode esquecer nosso Covid, que também causa quadros de gripe, tá? São quadros, hoje, devido à vacinação, quadros mais leves de gripe. As pessoas que aderem realmente à vacinação anual, pacientes comuns, sem comorbidades, a vacinação anual, pacientes que têm um quadro já de comorbidades associadas,
A vacinação pode ser até semestral. Então, os quadros são realmente de um quadro viral, um quadro gripal leve. Dificilmente, hoje em dia, a gente tem quadros graves por conta do Covid, tá? E a gente tem um quarto tipo que a gente não pode esquecer jamais, que é o vírus sincicial respiratório, que é o maior causador de bronquiolites em crianças, tá? Hoje, o Ministério da Saúde atualizou o tratamento, a vacinação para as mulheres gestantes. Então, agora a gente tem uma vacina mais efetiva, que é em dose única, que é aplicada na gestante, da 26ª semana até a 35ª, preferencialmente na 28ª semana. E essa vacinação, o interessante dela é que ela promove já a imunidade do recém-nascido. Então, o recém-nascido, ele já nasce protegido contra o vírus. Que maravilha, uma vitória, né, doutora, essa vacina, né? É uma grande vitória essa vacina na rede pública, tá? Mas essa imunização passiva, para as crianças que nascem saudáveis, elas ficam protegidas. Já as crianças que nascem prematuras ou crianças com alguma má formação, cardiopatas, elas precisam tomar uma dose de reforço, elas mesmas vão tomar uma vacinação já na maternidade ou em unidades referenciadas que fazem o acompanhamento dessas crianças cardiopatas ou com malformações congênitas. Então, mas isso aí é uma vitória e vai ter realmente muitos frutos bons. O que se deve, né, a esse número tão grande de casos, né, que a gente teve em março, aí, que foi 24 mil casos de síndrome respiratória grave, aguda, né, no Brasil? O que é a época, né, é o tipo, né, as mudanças climáticas mesmo estão fazendo com que esses índices, né, de doenças, né, acabam se agravando mais mesmo, doutora? O que se deve a esses números tão altos, né? Numa época tão fora, né, da época do inverno, né, outono e inverno, e agora a gente já entrando, acende um alerta aí, né? Acende um alerta, com certeza. Mas esse aumento desses casos se devem para mim e estatística, a dois principais fatores. As mudanças climáticas, tá? Que a gente acaba tendo alterações de temperatura mesmo antes do outono e as pessoas acabam aglomerando e o vírus ele já está circulando, tá? A gente não tinha tantos casos antes porque não tinha tanta alteração climática, não havia tanta aglomeração das pessoas. Mas a maior causa realmente desses casos graves é a não vacinação, tá? Porque a vacinação começa no começo do outono, então já no verão as pessoas ainda não estão com a imunização ativa contra esse vírus. Então elas acabam pegando e evoluindo para formas graves, mostrando mais uma vez que a vacinação é a principal forma de prevenção. Porque se essas pessoas, a maior parte pelo menos delas, estivessem imunizadas contra a influenza, esses casos graves não estariam acontecendo. Gente, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui no nosso papo para chamar o intervalo, mas na volta a gente vai falar sobre as campanhas de vacinação, exatamente o que a doutora Ana Cristina Zagato está falando aqui, né? Quem deve se vacinar e por que a prevenção é uma estratégia coletiva e de saúde. A gente volta já já, não saia daí. Voltamos com De Bem com Você. Hoje a gente está falando sobre síndromes respiratórias gripais. A gente abre esse bloco para falar que uma das formas mais eficientes de se proteger dessas síndromes e de outras doenças também, eu estou falando sobre a vacinação, é lógico. E quem traz as informações para a gente é o repórter Rafael Ramos, com o cinegrafista Luiz Fernando Madonna. Rafa, além da imunização contra a gripe, né, é importante já falar do quadro, né, completo de vacinação, né, não é mesmo? Vamos assistir aqui juntas, doutora, a resposta e a entrevista.
Olá, é isso mesmo. Olha, eu estou aqui na Secretaria de Saúde em São José dos Campos e vamos falar sobre a importância da vacinação, a carteira de vacinação em dia e as campanhas que acontecem aqui na cidade. Quem vai conversar com a gente é a Cristina Alvarenga, ela que é responsável pelo programa de imunização aqui do município. Cristina, muito obrigado por estar de bem com você. Vamos começar falando, né, da importância realmente da vacinação. Por que ter a vacinação em dia? Então, uma das primeiras coisas, a gente tem a vacinação em dia para não ficar doente. Se você ficar doente, você vai ter uma forma leve da doença. Hoje o programa de vacina, ele se preocupa com criança, com adolescentes, com adultos jovens, com a população idosa, com gestantes e a gente chama de grupos especiais. Eu preciso ter essas vacinas em dias para ter uma cobertura vacinal. Quando eu me vacino para me proteger, mas eu penso a minha volta no coletivo. Se eu tiver altas coberturas vacinais, por exemplo, se eu tiver uma criança que está passando por algum tratamento imunossupressor e naquele momento ela não pode tomar essa vacina, se a grande maioria das crianças na sala dela estiverem imunizadas, ela não vai adoecer. A procura pela vacina da gripe, né? Estamos em junho, as pessoas procuram com intensidade. Como é que está essa questão da gripe? Esse ano a gente teve uma procura muito grande e as unidades estão com bastante pessoas. Lembrando que nesse primeiro momento a gente está fazendo nos grupos de risco. Quem são as pessoas que eu preciso ter uma cobertura adequada? Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, né? Eu preciso ter nas gestantes, na população 60 anos ou mais. Fora isso, você oferece para as pessoas com comorbidades e outras pessoas disponíveis para vacinação, outros grupos, né, que eu chamaria. Cristina, muitas pessoas, a gente teve um exemplo disso na Covid, saíram correndo atrás da vacina, esperam ter um surto de alguma coisa para se imunizar. Eu acho que não é o momento, né? A conscientização de ter realmente a caderneta em dia, se vacinar, preocupar com a saúde do filho é fundamental, né? É fundamental. A gente tem hoje, trabalha muito com a questão da hesitação vacinal. Vacina ou não vacina? Tem que vacinar. Qualquer dúvida, procure um profissional de saúde, procure uma unidade. Por quê? Se eu deixo de vacinar, eu vou abaixar essa cobertura vacinal. E é por isso que os casos acontecem. Viu o caso de sarampo em São Paulo? A gente está com o caso de sarampo em São Paulo. A mãe viaja com uma criança num lugar onde tem um surto de sarampo e acaba adoecendo se a criança não estiver protegida. Isso acontece com todas as vacinas. E qual é a vacina? Todas são importantes, a gente sabe, mas qual é a imunização que não pode faltar de jeito nenhum, tanto para criança como adulto? Para as crianças, as que estão no calendário básico, né? Elas precisam ter pentavalente, BCG, hepatite B, todas essas para a gente ter altas coberturas vacinais. Uma vacina que nos está nos preocupando muito é a questão do sarampo. Quem não teve sarampo, não sabe se foi vacinado, procura uma unidade de saúde para fazer. Ela é ofertada no calendário de criança com 12 meses e aos 15 meses junto com a varicela e depois a gente oferece assim, de 12 a 29 anos, essa pessoa adulta tem que ter 2 doses de sarampo, cachumba e rubéola na carteira de vacinação. Acima dessa faixa etária 30, uma dose e todo profissional de saúde, independente da idade, tem que ter 2 doses. Se a gente não tiver altas coberturas, infelizmente, a gente vai ter sarampo de volta na cidade. As pessoas que estão assistindo de bem com você e decidiram, vou colocar minha carteira de vacinação em dia. O que fazer? Qual o primeiro passo para atualizar a carteirinha de vacinação? Leva numa unidade de saúde. Se você perdeu, você é um adulto jovem, o que eu vou oferecer para você? Eu vou oferecer uma vacina de difteria e tétano, 3 doses dessa vacina dupla adulto, que protege, 3 doses da vacina de hepatite D, 1 ou 2 doses de sarampo, cachumba e rubéola, febre amarela, a gente tem que fazer a vacina de febre amarela, se vê que ainda tem casos ainda de febre amarela. E daí eu vou vendo para a idade, depende da idade, se é adolescente, eu vou fazer o reforço da meningo ACWY. Tenho que fazer um resgate de uma população de 15 a 19 anos, ainda está disponível vacina contra HPV. Então são muitas vacinas ofertadas pelo programa que a gente precisa melhorar essas coberturas. Grupo de risco, sempre atento também a estar imunizado, né? Isso, qualquer grupo de risco. E tem algumas vacinas especiais que a gente oferece para grupo de risco. Por exemplo, um paciente oncológico que passou por um transplante de medula, espera um período, depois ele vai receber todas as vacinas disponíveis para ele do calendário vacinal. Porque quando ele faz o transplante, a célula dele de memória acaba. Então ele tem que renovar no corpo essas vacinas.
Tá certo, Cristina, muito obrigado pela sua participação. É isso, gente. Nós vimos a importância realmente de estar imunizado e não ter medo, não. Medo é ter alguma doença, né? O importante é estar com a carteira de vacinação em dia. Voltamos com vocês no estúdio. É isso mesmo, Rafa. Ó, Cristina Alvarenga, muito obrigada, viu, pelas suas informações esclarecedoras aqui no programa. Rafa e Madonna também, muito obrigada, viu, pela sua presença e participação aqui no programa. É isso, né, doutora? A gente precisa estar atento aí, né? Infelizmente, ainda existe muita resistência aí quando é a questão da vacinação, né? Qual que é o impacto aí dessas campanhas na redução dos casos de gripe, né? Como a doutora Cristina Alvarenga também falou. O grande impacto da vacinação é a redução substancial dos casos graves, tá? As pessoas que se vacinam, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou me vacinar porque eu vou ter gripe. Tá? Isso realmente pode acontecer. Após uma vacinação, ela ter uma gripe fraca, tá? Poucos sintomas. Isso é uma resposta, porque são vírus inativos, é uma resposta do organismo. Mas o que acontece com essa vacinação? Ela previne contra os casos graves da gripe, tá? Que são os casos da síndrome respiratória aguda grave, que a gripe evolui para um quadro grave, os pacientes evoluem com piora do estado geral, hipotensão, até choque, precisando ir para uma unidade de terapia intensiva e, em alguns casos, evoluem até para óbito. Então, a única forma realmente de diminuir esse número de casos graves é tomando a vacinação, tá? E ela não só protege todas as síndromes gripais aí também, né, doutora? Mas especificamente contra a influenza também, né? Ela protege de forma geral, né? É importante... A vacina, ele fica totalmente protegido, né? A pessoa pode ficar doente, você falou que quando vacina a pessoa pode pegar uma gripe, né? Mas é deixar claro para o pessoal que está assistindo, né? Ela fica totalmente protegida, ela pode ficar doente ou não, ela protege contra todas as síndromes ou só a influenza? Como que é feita ela a protege contra 3 tipos principais de vírus, da gripe, da influenza, né? Principalmente a influenza A, que é a que mais ocasiona quadros graves, é a vacina trivalente, tá? Então, você tomando essa vacina, você fica protegido. Depois de 10, 15 dias que você tomou a vacina, você fica protegido contra os casos graves de gripe. É isso que as pessoas têm que ter ciência. Você pode pegar um quadro leve de gripe, mas você vai evitar um quadro grave, uma pneumonia, uma internação em UTI e até de morrer. Então, assim, é muito importante que a pessoa faça a vacina. E esses grupos de risco, doutora, né, como idosos, crianças, né, pessoas com doenças crônicas também, precisam desse cuidado extra em relação à vacinação? Sim, a vacina, ela protege todas as pessoas, mas os pacientes que têm comorbidades, idosos, nessa época de outono e inverno, é muito importante que haja um controle maior, usar mais álcool gel, porque o contágio se dá por gotículas, né? Então, assim, pessoas que têm cardiopatias associadas, pessoas com câncer, cardiopatias, diabetes, já com 60 a mais, quando estiver num ambiente fechado, usar máscara, sempre ter um álcool gel na bolsa para ir passando nas mãos, porque você pode passar em algum local que alguém com gripe passou por ali e colocou a mão, e você coloca a mão ali, põe na boca. Então, sempre está com álcool gel, não é porque acabou o Covid que não precisa mais, porque a gripe realmente, ela também dá muitos sintomas. E assim, na rede pública a gente tem a vacina trivalente, mas se você quiser se prevenir também contra a influenza B, que não é a mais prevalente, mas também tem casos também, você pode tomar a quadrivalente, mas essa só na rede privada. Ótimo, ótimas informações. Ó, daqui a pouco a gente volta com mais informações, viu, sobre essas síndromes gripais e os cuidados aí, além do que a doutora já falou aqui, mais outros cuidados aí no dia a dia. Eu volto já.
de volta com o De Bem com Você e hoje o tema é sobre síndromes gripais, né? Síndromes respiratórias virais aí. Quem segue aqui com a gente é a infectologista doutora Ana Cristina Zagato. Doutora, a gente também, além dos cuidados que a gente tem no dia a dia, que a gente falou no último bloco, né? Sobre usar máscara, usar o álcool gel também. Quem está ali com os primeiros sintomas, né, percebendo esses primeiros sintomas, né, qual é a primeira atitude? A pessoa deve começar a tratar em casa? Em que momento ela deve procurar ali o médico, né? Quais são essas dicas aí principais para quem já está com esses principais sintomas aí? Olha, eu oriento o seguinte: se você começar com um quadro gripal simples, somente com uma dor de garganta, uma coriza, eu oriento só tomar bastante líquido e um analgésico. Que é um resfriado, né? Que é um resfriado simples. Mas se você começar com febre alta, muita dor no corpo, queda do estado geral, eu acho o mais prudente é procurar um pronto-socorro, tá? Porque se você pode, com isso, você pode evoluir para um quadro mais sério. E nós temos, além de analgésicos, a gente tem um antiviral que a gente prescreve para esses quadros mais graves, que é o Tamiflu, que é prescrito somente pelo médico. Então, se você está com um quadro mais grave de gripe, com febre alta, febre a 39, 40 graus, prostrado na cama, não fique tomando só analgésico e água. Vá no pronto-socorro, que certamente o médico vai fazer um painel viral e já vai começar com o Tamiflu para prevenir esses casos mais graves. Tem muito erro ali no tratamento, né, doutora? Muita gente acaba recorrendo aos antibióticos, né? Eles funcionam mesmo nesses casos? O que as pessoas acabam fazendo de errado ali em relação ao tratamento, né? Que parece que nunca cura, né? Aquele vai para uma gripe, mas daqui a pouco, depois de um mês, já está resfriado de novo e evolui para uma gripe, né? O que acaba acontecendo de tantas vezes a pessoa ficar doente, né? É questão do erro do tratamento? Esse foi um ponto muito legal que você colocou, porque as pessoas, elas começam a ficar doentes, começa com uma febre, uma dor de garganta, uma dor no corpo, aí tem uma amoxicilina lá, um Bactrim, qualquer antibiótico. Eu vou tomar um antibiótico e vou melhorar, tá? Aí começa a tomar, só que o quadro viral, ele não é resolvido com antibiótico, ele só é resolvido com antiviral, tá? E esse antiviral, as pessoas, elas não têm acesso a isso. Mesmo muitas pessoas têm uma reservinha em casa para um quadro emergencial de uma amidalite, já o quadro viral não. Então, assim, essa recorrência de antibiótico, toma antibiótico, não melhora, aí daqui 7 dias, 10 dias, volta tudo de novo, parece que melhora, só que não melhora, porque o vírus está ali no organismo, então você precisa realmente, se você começou com um quadro de febre alta, dor no corpo, dor de garganta, procure um pronto-socorro, porque a pneumonia, a amidalite, ela começa de outra forma, tá? A amidalite, ela começa com dor na garganta muito intensa, tá? Quando você olha, você tem placa na garganta, então é diferente de um quadro viral. Já a pneumonia, ela começa também diferente, ela começa com uma tosse. Ela começa com a tosse, uma febre baixa, essa febre vai aumentando. Esses são os quadros, normalmente, de pneumonia. Já a influenza, não, ela vem com tudo. Ela vem com uma febre muito alta e com uma prostração muito severa, que é bem diferente, tanto da amidalite quanto das pneumonias, que as pessoas confundem tudo, já começa antibiótico, analgésico, já embola tudo e não consegue resolver o problema, que realmente é um quadro viral, muitas vezes que pode evoluir para um quadro grave de uma síndrome respiratória aguda grave. Principalmente para os idosos, viu, gente? Que aí, como eu falei, os dados mostram que os casos mais graves com a síndrome respiratória aguda grave
tem crescido bastante entre os idosos, né? Quais são os principais riscos desse grupo, doutora? Os idosos, mas também as crianças, né? Como a gente teve essa vitória, né, da nova vacina aí para essas crianças desde ali da barriga da mãe, né? Mas os idosos sofrem bastante nessa época, né? A gente precisa estar atento a eles. Sim, os idosos, as crianças abaixo de 6 anos e os idosos acima de 60 anos são os que mais sofrem com a influenza realmente. Então, essas pessoas são as que mais precisam ser vacinadas todos os anos. Não adianta vacinar a cada 5 anos, todo ano tem que vacinar. E uma coisa interessante é que você pode tomar a vacina da influenza junto com a vacina do Covid, no mesmo dia. Olha. Então, você já poupa tempo. Toma uma no braço, outra no outro, e você já vai estar protegido das duas. Então, qualquer quadro mais grave, você vai evitar de ter, tanto as nossas crianças quanto os nossos idosos. Então, assim, a vacinação é a melhor forma de prevenir todos esses quadros graves. Doutora Ana Cristina Zagato, a nossa infectologista, esclareceu todas as dúvidas aí. Tenho certeza que você não ficou com nenhuma dúvida, né? Que a vacinação é muito importante. Doutora Ana, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no De Bem com Você. Obrigada a vocês pelo convite. E você que ficou até agora com a gente, muito obrigada, viu, pela sua companhia também. A vacina contra a gripe continua sendo a principal forma de prevenção, como a gente falou e reforça mais uma vez aqui. E outra dica também é andar sempre ali, no bolso, na bolsa, com álcool gel. Se tiver algum sintoma, já usa. A máscara também é válido em ambientes fechados, no trabalho, viu? Muito importante. São boas práticas aí que herdamos, lógico, da pandemia e continuam valendo a pena aí seguir sempre, viu? Olha, se você perdeu alguma informação, reveja lá no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais, os novos temas, o que a gente tem de novidade na nossa programação, viu? O endereço está aqui embaixo. A gente continua se vendo durante a programação da TV Câmara. Ana Furtado, obrigada, viu, pela sua participação com a gente aqui também, tá? Beijo. Tchau, gente.